do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Cante, nossa esperança, o Rei dos Reis. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Ai, ai, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Ai, ai. Aleluia. Quem pode glorificar o nome dele nessa noite? A esperança está viva. Aleluia. Quarta estrofe. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Em todas as coisas vem depressa transformada em glória. A Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Ai, ai, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Ai, a quinta estrofe. Jesus sim vem, em sempiterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Cante, nossa esperança é sua, o Rei dos Reis. Nós aguardamos Jesus ainda pela luz da manhã. Ai, ai, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Ai, ai. Quem pode glorificar ao Senhor nessa noite? Meus irmãos, já está conosco o nosso pastor Alain Máximo. O arco foi quebrado. Já está aqui conosco e com ele está toda a dianteira do trabalho em nome de Jesus. E a igreja continua dando ao Rei. Muito bem, o nosso pastor Alain, ele autoriza a gente dar continuidade. Então, comissão aí já louva ao Senhor, está florida, bonita para a glória de Deus. Então, já tem a oportunidade para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. O arco dos fortes foi quebrado. Como é, pastor? Olha aí, o povo sabe. Eita glória!
Glória a Deus. A comissão vou voar nas asas do Espírito, vou voar. Flutua meu corpo, eu sinto, vou voar. Vou voar até no céu chegar, contemplar Jerusalém, as belezas que ali tem. Nas asas do Espírito vou voar, até no céu chegar. Quando eu ali chegar, vou meu Cristo abraçar. Ó, que forte emoção sentirá meu coração, ver Isaac e Moisés e todos os fiéis. Quando eu ali chegar, contemplar meu grande rei, da grande ceia participarei ao lado de Jesus. Que maravilha! Vou voar nas asas do Espírito. Quero voar, sim, nas asas do Espírito. Quero voar. Vou voar nas asas do Espírito, vou voar. Flutua meu corpo, eu sinto, vou voar. Vou voar até no céu chegar, rever meus queridos irmãos, Pedro, Tiago e João. Oh, que forte emoção, que emoção, que emoção, quando eu ali chegar. Quando eu ali chegar, vou meu Cristo abraçar. Oh, que forte emoção sentirá meu coração, ver Isaac e Moisés e todos os fiéis. Quando eu ali chegar, contemplar meu grande rei, da grande ceia eu participarei ao lado de Jesus. Que maravilha! Vou voar nas asas do Espírito, vou voar. Flutua meu corpo, eu sinto, vou voar. Vou voar, vou voar, vou voar. Vou voar nas asas do Espírito. Vou voar.
E a comissão. Amém, glória a Deus. Nosso pastor Alain concede a oportunidade à mocidade, geração eleita, uma DEMP, geração eleita, está com a oportunidade para adorar e engrandecer o nome poderoso de Jesus. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou.
Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. O grupo Frutificando com Cristo também está com a oportunidade de louvar esta noite ao grande Deus maravilhoso. Glória a Deus. Você ganhou mais uma batalha. Aleluia. E está aqui presente. E essa vitória é apenas uma de muitas que vamos ganhar, porque quem nos sustenta é o grande Deus, é o Senhor dos Exércitos, é o Rei da Glória. Glória, glória ao Rei da Glória. Louvado seja o nome de Jesus. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim, e bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia voarei. Em seguida já se prepara os Gideões. Glória a Deus. E o Frutificando com Cristo. Há momento que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem,
e o Frutificando com Cristo agradece a rica oportunidade. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Como nos autoriza o Espírito Santo de Deus, o conjunto Gideões está com a oportunidade de louvar ao Senhor. E logo em seguida o conjunto El Shaddai, amém? Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. E o grupo de varões Gideões saúda a igreja com a paz do Senhor. Eu fico o tempo todo pensando no céu. Como será este lugar divino? E a face do Senhor, como será? Deve ser muito lindo. É como um sonho. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar esse véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. Aleluia. É como um sonho. Não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas
grupo de varões Gideões agradece a oportunidade. A paz do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Queremos agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Convidamos a igreja a se colocar de pé. Pastor Alain Máximo, glória a Deus, dirigente lá da congregação Campina do Barreto, glória a Deus, está nos dando a honra de estarmos aqui. Os irmãos já conhecem, é de casa. Também nosso presbítero Daniel Salles, nossa irmã Adna e todos os irmãos juntos louvando e exaltando o nome do Senhor. Pastor Alain Máximo, por gentileza, você vai fazer a leitura da palavra do Senhor. Em seguida, as crianças vai louvar um hino e com esse louvor nós vamos contribuir para a manutenção da casa do Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo-vos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, sinto um grande apreço por esta, esse cenáculo que por aqui passei. O meu amigo pastor, o homem do canto, os companheiros que aqui estavam, que aqui estão, os irmãos, a minha esposa que também está nos acompanhando, Flávia, e alguns irmãos, não todos, mas alguns lá de Campinas do Barreto. A maioria virá no sábado, pastor, aqui para a conferência missionária. Os irmãos estão bem otimistas, não é? Quero também felizes, animados. Também quero agradecer o apoio que ontem o conjunto El Shaddai e alguns irmãos, alguns obreiros tiveram ontem ali em Campinas do Barreto, na nossa Santa Ceia. Graças a Deus. Meus amados, eu quero fazer a leitura, como bem aqui nos autorizou o nosso pastor Romiro Canto, nosso primeiro vice-presidente, no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo de número, glória a Deus, 55, Isaías, vamos voltar aqui só a leitura aqui de 53, irmãos. Aqui 53, verso 5. Isaías, capítulo 53, versículo de número 5. Enquanto já encontraram, digam glórias a Deus. A Bíblia nos diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Até aqui. Aleluia. O presbítero Josenildo vai fazer esta oração e vai apresentar aos irmãos que vai contribuir. Lembrando aos irmãos que sábado será aqui conferência missionária, de 18h30, 19 horas. Estaremos aqui fazendo esse trabalho. Sabemos que todo trabalho é um trabalho missionário. Todo trabalho que nós anunciamos a Jesus de Nazaré, glória a Deus, é um trabalho missionário. E esse aqui é mais para trazer uma lembrança. Agradecemos a Deus e os irmãos aqui. Peço as orações também. Temos alguns lugares que os irmãos têm se disponibilizado em querer pregar o Evangelho. Os irmãos têm nos procurado. E a carência de obreiros para pregar é muito grande. Porque sabemos que os irmãos trabalham, os irmãos têm as suas ocupações. Mas a gente precisa orar a Deus, porque os irmãos dão uma assistência, dentro desses pontos de pregação, porque existe uma necessidade muito grande. A gente vê as fotos dos trabalhos que estão sendo feitos. Eu só fico olhando uma coisa. Hoje, uma pessoa parar para ouvir o Evangelho,
Essa alma está dizendo, eu preciso de Jesus. Em plena rua, as pessoas estão dizendo claramente. Às vezes ela não tem coragem de entrar na igreja, mas elas querem Jesus. E a gente precisa continuar fazendo esse trabalho, porque é importantíssimo. Eu não posso ficar de mãos vazias quando chegar diante de Jesus. Eu quero ter um trabalho. Uma coisa linda que o Senhor nos concedeu, numa palavra que Deus nos concedeu aqui mesmo, quando Deus se revelou para Isaac, ele disse assim, eu sou o Deus do teu pai. Era como dizendo assim, tudo que Abraão fez está escrito. Tudo que Abraão fez me agradou. E tudo o que ele fez serviu de exemplo. Aleluia. Imagina Deus, irmãos. Toda a terra, Deus dá testemunho de um homem. Eu acho que Isaac olhou assim, encheu o peito e disse, meu Deus, meu pai foi isso tudinho, foi. Aí Deus estava dizendo para Isaac, agora é com você. Você pode dizer para seu irmão, agora é contigo. Seu exemplo dos fiéis. Faça a obra com amor. Faça a obra segundo a palavra de Deus. Porque tudo que você está fazendo está sendo registrado nas crônicas. E haverá um dia de uma grande recompensa da parte do Senhor Jesus. Glória a Deus. É cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Como nos orienta nosso pastor. E também já aproveitando, irmãos, em relação a dízimos e as ofertas, também temos o carnê de missões ali, com a nossa irmã ali. Se caso alguém, né, tocar em seu coração, independente de tantas atribuições que tem, temos também ali, não, né, valores específicos não, mas quiserem fazer uma contribuição para missões, ali na mesa do abençoador existe um carnê, irmãos, também. Caso tocar no seu coração, quiserem contribuir, viu? Que Deus possa abençoar cada um, tá bom? Vamos orar. Justo, maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, meu Deus, ó Pai, neste momento glorioso que o Senhor nos permite estar. Ó Pai Santo, Pai querido, eu te peço, meu Deus, ó Pai, pelo aquele, Senhor, que vai trazer a palavra, meu Deus, ó Pai, abençoa, Senhor, teu servo, meu Pai, enche de graça, Senhor, a sua vida, meu Deus, ó Pai. Dai, Senhor, aquilo, Senhor, que ele não tem, mas que vem do seu coração para nossas vidas, Pai. Ó Deus Santo, Pai querido, tu sabes, Senhor, todas as coisas. Ó meu Deus, também aqui, Senhor, eu te peço, meu Deus, ó Pai, pelaqueles, Senhor, que vão, Senhor, ofertar e trazer seus dízimos à casa do tesouro. Pai Santo, Pai querido, vai abençoando cada um, meu Deus, faz o teu querer e a tua vontade, meu Deus, ó Pai. Aqueles que vão contribuir, que façam de coração e não com pesar, meu Deus, ó Pai. Sei que Tu és o dono da prata e do ouro, Senhor, mas Deus, mas Tua obra precisa. Ó Pai Santo, Pai querido, vai abençoando, Senhor, aqueles que não têm também, Senhor, meu Deus, dai condições, Pai, para que próxima vez, Senhor, ele possa vir, Senhor, a trazer seus dízimos, suas ofertas, Pai. Abre porta de emprego, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Também aqueles que vão fazer o recolhimento, ajuda Teus servos com sabedoria, Pai, em nome de Jesus. A igreja do Senhor diz... Amém. Glória a Deus, as crianças... Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, e coa nova pelo mundo além. Oh, esperança que a igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua. Hola.
O conjunto infantil, o tesourinho de Cristo, salva a igreja com a paz do Senhor. Ressuscitou e vivo está um dia aqui.
agradece a oportunidade. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Presbítero Henrique vai fazer oração pelos dizimistas e ofertantes. Em seguida, nosso pastor Alain Máximo estará ministrando a palavra do Senhor. Graças a Deus, né, irmão? Eu estou me sentindo na rádio aqui, viu? Meu Deus, olha aqui, ó. Essas bênçãos do Senhor, pastor Alain Máximo, Daniel. Sabe cadê Josemir? Josemir, um homem que não dorme. Tem ali a nossa irmã Ada, a irmã Sandra, está ali a irmã Valmíria, está ali Vanessa. Meu Deus, dá até para ficar com inveja, né? Mas não, deixa Jesus trabalhar, e estou ótimo. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, santo e eterno Pai, queremos te louvar, Senhor. Te agradecer, Senhor, aleluia, Senhor, por ter a oportunidade, Senhor, de abençoar esta obra, Senhor. De ser grato, Senhor, aleluia, Senhor, entregando as nossas ofertas, Senhor, e os dízimos, Senhor, aleluia, Senhor, sabendo da importância, Senhor, da contribuição, Senhor. Abençoa a tua igreja, ao teu povo, Senhor, que nesta noite, Pai, fez com alegria, Senhor. Dá, Senhor, aleluia, sempre, Pai, a direção ao teu servo, Senhor, a mesa diretora, que irá administrar, Senhor, esses valores, Pai. Ó Deus, continua abençoando o nosso pastor presidente Francisco Técio, derramando graça sem medida, Senhor. Aleluia, Senhor, ajuda o teu povo, Senhor, nesta caminhada. Tudo isso nós te pedimos, já te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. Nosso pastor. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Meus queridos irmãos, minhas amadas e queridas irmãs, seria da minha parte até ingênuo dizer que nessas horas a gente sente um pouquinho o peso da responsabilidade de poder transmitir aquilo que Deus coloca em nosso coração. Estive aqui na vigília, foi uma bênção. Nosso amado irmão Inês trouxe a palavra poderosa ali. E louvamos a Deus por cada um dos irmãos que tem nos dado e a confiança também depositada pelo nosso pastor Romir do Canto. Também agradeço ao nosso pastor presidente, não é, diretor da nossa rádio Nova de Paz, pela oportunidade que nos é conferida também. E nesta noite de ceia, nós vamos aqui contemplar a cruz sobre dois prismas, o espiritual e o físico. Os evangelhos, eles descrevem o sofrimento de Cristo com poucas palavras, porém, a partir de uma visão um pouco mais profunda, eu não sou médico nem fiz medicina, mas um grupo de médicos estudaram sobre os pontos onde Cristo ele sofreu, onde ele padeceu naquela cruz por mim e por você, e tudo isso em silêncio. Ele não abriu a boca para reclamar, ele não abriu a boca para falar absolutamente nada. Ele levou o peso da cruz sobre os seus ombros em silêncio. A Bíblia, ela descreve algumas etapas críticas da paixão de Cristo na sua via crucis, aonde irá produzir sobre um efeito em cada um de nós que estamos neste culto de ceia, porque não é somente sentar à mesa e cear, há um peso, há um simbolismo muito grande, há um peso de sangue, há um peso de sacrifício sobre esta mesa. Jesus não sofreu apenas espiritualmente, o seu corpo fora submetido a um nível de trauma que poucos de nós conhecemos, que poucos homens conhecem.
a cada ferida em que ele possuía, a cada golpe dado em sequência, a cada gota de sangue que Jesus sofreu de forma tão profunda, intrínseca, e tudo isso foi para suportar por amor a mim e a você. Nós não merecíamos de estar onde estamos, nem somos merecedores de absolutamente nada. Mas um gesto de um Deus tão grandioso, que humilhou-se de uma forma tão humilde, que entrou no ventre de uma mulher, nasceu como homem, padeceu como homem, mas foi glorificado como Deus. A agonia de Jesus começa no Getsemane. Vamos fazer uma viagem. Livro de Lucas, capítulo número 22, versículo de número 44. A Bíblia nos diz que e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. Antes mesmo de Jesus ser conduzido, antes dele ser preso, Jesus estava em um sofrimento extremo. Você não imagina o que se passava na mente de Cristo antes da cruz, porque ele estava sentenciado à morte. Um sentenciado à morte, ele não consegue dormir direito, ele não consegue comer direito, ele não consegue, ter uma interação, porque na mentalidade dele só está naquele momento em que está lhe aguardando. Mas mesmo assim, em silêncio, Jesus suportava todas as aflições da vida por mim e por você. Médicos descrevem uma condição rara chamada de hematidrose. O que é a hematidrose? Hematidrose é sob um nível extremo de tensão tão grande, de uma tensão tão emocional, que pequenos vasos sanguíneos capilares, eles delatam-se ao redor das glândulas sudoríparas e começa a soar, em vez de soar, começa a soar sangue. E aonde Jesus estava ajoelhado, orando no Getsemane, diz a Bíblia que formou-se uma grande poça de sangue. Quando ele deixa os discípulos orando, e quando ele vai ao encontro dos discípulos, ele os encontra dormindo, e ele desperta os discípulos, dizendo: nem que sequer por uma hora vocês podem velar por mim, porque quem está passando a dor não está nem preocupado com quem está nela. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Mas ele, como Cordeiro de Deus, ele desceu do seu trono sagrado e desceu a esta terra para sofrer as dores como homem, padecer como homem, aleluia, sofrer como homem, aleluia, por mim e por você. E tudo isso Jesus suportou não falava absolutamente nada. Não era uma dorzinha de cabeça, não era uma dorzinha de coluna, não era uma dorzinha nos pés. O que estava esperando por Jesus era a cruz do Calvário. A pele de Jesus naquele momento ali no Getsemane torna-se extremamente sensível. Qualquer toque posterior poderia produzir ainda uma dor ainda muito maior. Além disso, alguns pontos aqui eu separei. Primeiro, havia ali uma adrenalina muito grande. Ele estava sofrendo uma adrenalina muito grande. Segundo ponto, a frequência cardíaca de Jesus aumentava a cada minuto, a cada instante, a cada hora, a cada momento em que ele estava aguardando. Terceiro,
a pressão arterial começava a oscilar. Isso dentro de uma visão médica, escute. Quarto, o organismo entra em um estado de alerta máximo. Jesus estava ali ao extremo, porque ele sabia o que estava lhe aguardando. Ele passou horas e horas sem dormir. O seu corpo, o corpo de Jesus, já estava começando a se esgotar. Isto antes da crucificação. Quem está pegando aí, diga glória a Deus. Enquanto eu e você dormíamos nos nossos pecados, Jesus, ele estava organizando momentos para salvar-nos da missão mais difícil que o seu pai lhe dera. Segundo, os soldados romanos, eles não alisavam o sentenciado. Eles esbofeteavam. Eles davam socos. Eles cuspiram. Eles não davam trégua. Nos diz a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo número 26, e versículo de número 67, que então cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe murros. Não foi carícia. Jesus, ele foi esbofeteado. Jesus, ele foi maltratado. E quando um soco atingia ou atinge um rosto humano, ocorre um trauma imediato. Esse trauma aqui acontece que os vasos sanguíneos abaixo da pele começam a se romper. Você vê muito isso nessas lutas de boxe, quando um pugilista ele ataca o outro. Começa a dilatar, o sangue começa a se infiltrar nos tecidos e forma ali o que a medicina conhece por hematomas. Os hematomas começam a surgir. Aonde os socos atingem, começa a crescer, a inchar. O sangue está preso, dilatado. O rosto perde a sua aparência natural. Não tem como ninguém estar sorrindo ou estar pensando em alguma coisa, sendo ali esbofeteado, levando socos, chutes. Jesus estava passando tudo isto por mim e por você. E dependendo até mesmo da intensidade, pode ocorrer uma fratura facial, lesões nos olhos, sangramento interno, rompimento de pequenos nervos faciais. Tudo isto Jesus estava sofrendo. Ele estava realmente sentindo dores. A cada novo golpe, o cérebro de Jesus começava a liberar substância para suportar tamanha dor, tamanha aflição. Mas mesmo assim, Jesus permanecia em silêncio. O profeta Isaías declara, no capítulo 52, versículo de número 14, dizendo que o seu aspecto estava tão desfigurado que não parecia ser um homem. O aspecto de Jesus estava tão desfigurado que não parecia que parecia com qualquer pessoa. Está aqui dizendo, como pasmaram muitos à vista, olhavam para Jesus e não estavam mais reconhecendo. Ele estava com os olhos inchados, sangrando. Os soldados romanos sorrindo. Os argozes ali dizendo, crucifica-o, crucifica-o. A multidão começava a gritar, a clamar, este homem é merecedor de morte. Sobre a face. Aleluia. Imagine o Salvador recebendo sucessivos golpes sem intervalo. Um vinha, batia. O outro logo em seguida vinha, batia também. O outro dizia, levanta, deixa da tua moleza. E Jesus levando tudo isso em
silêncio. O sangue misturando com a saliva do suor, mas mesmo assim ele permanecia em silêncio total. O rosto que um dia brilhou quando as pessoas chegavam perto de Jesus para pedir-lhe ajuda e ele socorria. Quando muitos chegavam perto de Jesus e diziam: olha, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, Jesus nunca disse que não daria para fazer. Todos que chegavam próximo de Jesus e pedia-lhe alguma coisa, ele fazia. A Bíblia nos diz que uma mulher que sofria do fluxo de sangue não chegou para falar nada com ele, mas simplesmente o que foi que ela fez? Tocou na orla do seu vestido e foi curada. Xerê, halabafácia. Tem gente aí já entendendo que Jesus está na casa. Já tem gente aí entendendo que Jesus está na casa. Aleluia. Os açoites romanos davam ali início a uma destruição física. Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 1. A Bíblia nos diz que Pilatos tomou então a Jesus e mandou açoitá-lo. Não é isso? Mandou açoitá-lo. O açoite romano, irmãos, era algo terrível. Os irmãos já sabem, já ouviram muitos pregadores falar sobre os chicotes romanos. O açoite romano era uma punição, uma das punições mais cruéis que havia na época em que Cristo foi sentenciado. O chicote possuía tiras. Nas suas extremidades haviam ali colocados ossos afiados, fragmentos de metal, pequenas esferas de chumbo. O que acontece, pastor, quando batia no corpo humano? Aqueles chicotes, quando batia, quando era deferido no corpo humano, primeiro rasgava a pele, depois atingiam os tecidos subcutâneos mais profundos, depois, em seguida, arrancavam porções de carne, e quando o chicote batia, que puxava, a carne vinha junto, porque ele cravava e puxava, deixando exposta os ossos, a costela, aonde batesse. Jesus nesse momento já estava quase sem forças, mas mesmo assim, ele permaneceu. Legal, a fácia. Tem adorador aqui na casa? Tem, irmãos? Tem adorador na casa? Tem. Ele merece, o glória não merece, em nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença dele. La cara fácia. Aleluia. Recoma fácia, né? Alaborou como da série fácia. Os músculos ficavam expostos, os nervos eram lesionados e os vasos sanguíneos maiores rompiam-se. Tamanha aflição em que o nosso mestre estava passando, para você hoje estar aí sentada, sentado bonitinho, somente dando glória a ele. Aleluia. Aleluia. A perda de sangue de Jesus era tão intensa que o organismo começava a entrar em choque. Segundo a descrição médica,
Chamavam-se esse momento de hipovolêmico, aonde o coração ele acelera tentando compensar o sangue que estava perdendo. Então ele começa a bater de forma mais arritmada. O que acontecia com isso é que a pressão arterial começava a cair, a respiração tornava-se cada vez mais ofegante, a pele ficava fria e a sede tornava-se quase que insuportável. Ele sentiu sede, e neste momento em que Jesus sente sede, ele procura os soldados ou quem estava ali por perto. Ele diz: estou com sede. E os soldados pegavam uma esponja umedecida, e essa esponja umedecida, segundo o livro que retrata a história dos romanos, era a esponja que os soldados se asseavam. Você não está entendendo o que Jesus passou por você? O que você passa hoje não é nem um terço. Colocaram esta esponja umedecida com vinagre. Ela passou do de Minicai. Jesus está na casa. Quem está sentindo a presença dele? Ele está passeando no meio do templo, no meio da igreja, dizendo: eu sou o que sou. Muitos condenados neste momento não suportavam. Muitos condenados não suportavam. Mas Jesus recebeu graça do Pai para suportar até a cruz, porque ele tinha uma missão para cumprir nesta terra. Os soldados não estavam entendendo como é que esse homem está suportando. Pastor Bobi, como é que esse homem está suportando? O outro no seu lugar já teria morrido, mas ele está suportando ainda. Que homem é este? Quem é ele? Eu acredito que naquele momento Jesus ali em silêncio dizendo: eu tenho que chegar na cruz, sangrando, os olhos inchados, o coração já dilacerando, palpitando, ofegante. Naquele momento os soldados olham. Evangelho de Mateus capítulo 27, versículo 29, e diz: tu não és o rei dos judeus? Se é rei, precisa de uma coroa. Colocaram sobre a fonte de Jesus uma coroa de espinhos. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça. O couro cabeludo possui uma das maiores concentrações de vasos sanguíneos do corpo. Uma das maiores concentrações está no couro cabeludo. Mesmo assim, pequenos cortes provocavam muito sangramento. E aqueles homens pegaram aquela coroa, fincaram na fonte de Jesus, empurraram até onde dava, e o sangue começou a jorrar, molhando todo o seu rosto e correndo pelo seu corpo. O sangue precioso, o sangue que o inferno estremece, o sangue de Jesus. O sangue maior do que qualquer outro sacrifício. O sangue maior do que o sangue de Abel. O sangue maior do que qualquer outro sacrifício. Jesus está dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Eu vou apressar. Os espinhos, pressionados violentamente na cabeça de Jesus, perfuravam a pele, os vasos capilares e os tecidos superficiais. O sangue corria pelo rosto. Mas agora está chegando o momento mais crucial. Pegaram o madeiro mais tosco que havia.
dizia: coloca sobre os ombros deste condenado. Pegaram o madeiro, colocaram sobre os ombros de Jesus. O evangelista João, no capítulo 19, versículo 17, diz que, elevando ele as costas a sua cruz, elevando ele nas costas, diga-se comigo, a minha cruz, porque não era dele, era nossa. Não era ele que tinha que carregar a cruz, era eu, era você, éramos nós. Mas ele colocou sobre os seus ombros o peso dos nossos pecados, o peso das nossas iniquidades. E às vezes o que nós estamos vendo nesta geração de hoje hipócrita é que muitos militam em dizer: eu canto e arrebento, eu prego e arrebento, eu faço isso e arrebento. Não, você estava para ser arrebentado por Satanás, porque quem arrebenta é Jesus, quem glorifica é Jesus, quem exalta é Jesus, quem faz é Jesus, é Ele que ergue, é Ele que faz, é Ele que leva, é Ele que traz, é Ele que levanta, é Ele que abate, é Ele que cura, é Ele que mata. Alabacaxai, levanta as mãos aqui para adorar em nome de Jesus. Recebe graça. Vai dando glória, meu irmão. A presença dele está aqui no ambiente. Eu estou sentindo a graça do Altíssimo. Eu estou sentindo a presença de Jesus, pastor Valmir. A presença dele é notória. Se você estar aqui nesta noite e não está sentindo a graça de Jesus, tem alguma coisa errada. Vem para ele aí, olha para ela, olha para ele aí, vê se está faltando alguma coisa, porque se tem graça, tem glória. Se tem presença de Jesus, lá com uma face. Deus está presente. Naquele momento crucial, eu estou encerrando, meu pastor Valmir. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele expressa dizendo: Deus, Deus meu, Deus meu, por que desamparaste-me? Tamanha dor que Jesus estava passando, tamanho sofrimento que ele estava trilhando, mas a graça do Jeová poderoso estava recaindo sobre a vida dele, como está recaindo sobre a sua vida aqui nesta noite. Se não fosse a graça dele, você não estava aqui. Se não fosse a graça de Jesus, nós não estaríamos aqui. Mas se estamos aqui é porque a graça dele nos alcançou. Deixa eu ver se a graça dele te alcançou. Deixa eu ver se a graça dele te alcançou. Deixa eu ver se tem presença dele aí. Deixa eu ver se você está entendendo o mistério de Jeová. Meu pastor, só um minuto. Colocaram ele no Calvário. Deitaram Jesus naquele madeiro tosco, braços abertos, coroa de espinhos, cravo em ambas as mãos, pés untados, cravo nos pés. Ergueram a cruz. E Jesus, o evangelista Lucas, o médico, o doutor Lucas, diz no capítulo 23, e o versículo 33, ali o crucificaram. É como quem diz: acabou a esperança. Acabou essa história de dizer que Jesus agora é Ele que faz, é Ele que cura. Acabou o reinado de Jesus. Colocaram Jesus no madeiro e o crucificaram. Atravessaram os punhos e pés, onde rompiam os tecidos, lesionavam pelos nervos, produzindo dores
terríveis. E cada movimento daquele produzia um sofrimento ainda maior. Por fim, a cruz erguida era uma das mortes mais cruéis. Mais cruéis. Porque a morte em cruz não morria logo. Ela ia matando o condenado aos poucos, lentamente. O salmista diz no Salmos 22, e o verso 14: todos os meus ossos se desconjuntavam. Você sabe o que é isso? Os ossos estarem desconjuntando. Ele estava pendurado na cruz. Ele não podia respirar. Os ossos estavam sendo puxado. Todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração era como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Era dor que Jesus estava sentindo, dor de verdade. Ele fazia a cruz fazia a vítima morrer de forma bem lenta. O peso do corpo puxava o tórax para baixo. Os pulmões permaneciam expandindo-se. Ele ia se expandindo. E para o condenado conseguir respirar, ele teria que fazer finca-pé para respirar, senão os pulmões ele explodiam. Jesus passou por tudo isso. E agora Jesus, ele abre a boca. Em todos os momentos, fechei, pastor. Em todos os momentos Jesus ficou em silêncio, pastor Valmir. Mas agora ele abre a boca. Ele olha da cruz. Ele vê Maria, e vê os seus discípulos, e vê os algozes. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eis que tudo, quando ele diz tudo, ele diz nos céus, na terra, eis que tudo está consumado. Você entendeu aí? Você entendeu? Estou sentindo aqui a graça de Deus aqui. Eis que tudo está consumado. Em outras palavras, ele quis dizer: Satanás, você não pode mais acusar, porque são meus eleitos. Você não pode mais condená-los, porque eu comprei com preço de sangue. Você não pode mais impedi-los, porque eu dei a minha vida na cruz do Calvário. E se ele morreu por mim e por você, você tem liberdade para adorar nesta noite. Adore a ele, exalte o nome de Jesus. Deixa ele te tomar na casa. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria, assim, pastor Alan, deixa eu somente deixar um versículo aqui. Tudo isso muito bem explicado. Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Agora a parte espiritual. E eis que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Tremeu a terra. Fenderam-se as pedras. Agora, olha o versículo 52, o que diz. A morte tinha encerrado os que estavam esperando Jesus voltar. As cadeias da morte tinham levado aqueles que estavam esperando Jesus vir. Mas quando ele dá aquele brado, tremeu a terra, abriu os sepulcros. Eita, que
O que é que está aqui? O que está escrito? E os corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. A morte de Cristo venceu a morte para você ter vida. Da glória a Deus. Levanta a mão e vai dando glória, porque a morte foi vencida lá no madeiro. A morte perdeu a força e os crentes começaram a andar na Jerusalém. Quem é que tem poder de vencer a morte? Ele estava lá. E os que morreram esperando em Jesus começaram a... Glória a Deus. Glória a Deus. Não, passa o outro versículo aí. Isso é Bíblia, meu irmão. Passa o outro próximo versículo. E o quê? Eles saíram o quê? Eles não ficaram presos, porque o sangue que desceu, o Espírito que foi entregue, entrou em ação, abriu-se as portas da morte. Eita, derrastora, baia. A morte não tem poder e legalidade daqueles que declaram Jesus como Salvador. Eita, e saíram dos sepulcros depois da ressurreição e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mas a cruz, o autor da minha vida, aleluia, Cristo reviveu. Eita, meu Deus, oh glória, posso novamente adorar. Eita, camachi, carabás, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei. Fique de pé no nome de Jesus. Eita, eu estou sentindo a graça como o meu pastor Alan está sentindo, como a igreja. Meus irmãos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queremos aqui até justificar, irmãos, o frutificando domingo, frutificando não, o El Shaddai. Eu lembro que eu passei para o presbítero Alcides, canta com o El Shaddai, e as crianças cantaram, fizeram uma apresentação, e daqui a pouco o El Shaddai ficou sem louvar. Cadê Marcos? Marcos acho que está trabalhando. Aí Marcos falou comigo, pastor, a gente não louvou. Digo, louvou. Você louvou não, pastor, você louvou. Quando a ficha caiu, meu coração quase sai pela boca. Se perdoe. Não foi intencional, glória a Deus, das correrias, mas vocês vão louvar agora antes que eu esqueça. Pastor Alan puxa meu paletó, os irmãos também de Campina do Barreto também vai louvar antes que eu esqueça. Aleluia, glória a Deus. Presbítero Lúcio vai ler um texto, glória a Deus, das Sagradas Escrituras, glória a Deus, e o presbítero Paulo vai consagrar o pão, glória a Deus, e o El Shaddai vai louvar um dos seus hinos para a glória do nome de Jesus. Após o El Shaddai, já colocar logo nossos irmãos, é de Campina, né? Os irmãos de Campina do Barreto se preparam, escolhem um hino, porque assim, é 2 louvores para poder a gente lavar as mãos e entregar o pão aos membros, glória a Deus. E assim que o El Shaddai louvar, os irmãos já vai se chegando aqui para poder a gente não perder tempo. Aleluia! Mais uma vez, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 26, a partir do verso 26, que vai dizer assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que,
Desde agora não beberei deste fruto da vide, até que aquele dia em que beba de novo conosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Conforme nos orienta nosso pastor, vamos orar consagrando o primeiro elemento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na mão dos teus filhos, Senhor, se encontra o pão que foi confeccionado em uma indústria. Deus eterno, é no nome do Senhor Jesus que consagramos a Ti, Senhor, neste instante, para que, Senhor, esse primeiro elemento, meu Pai, seja apresentado pela Tua igreja, Senhor, aqui nesse instante, e que esse Senhor da glória, após essa consagração, Deus, esse elemento, Senhor, vai adquirir, Senhor, condições celestiais, condições espirituais, meu Pai, para propiciar, Senhor, a cada servo, a cada serva Tua, que passar, Senhor, com ele em sua boca, Deus. Eu creio, Senhor da glória, que nesta noite será manifesta a Tua glória, curando vidas, Deus. Deus eterno, é no nome de Jesus que nós consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. A direção continua com o nosso pastor. Poder sentar, o El Shaddai louva e exalta ao nome de Jesus. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia. O conjunto El Shaddai cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
a oportunidade. Glórias a Deus. Nosso pastor Valmir do Canto, a oportunidade é Campinas do Barreto para adorar o nome de Jesus. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, bem faminto. Glória a Deus. O mestre chama, vem cear. Mesmo hoje, tu te podes. Transformou em faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Para a meditação da igreja, Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz a palavra do Senhor: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Aleluia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar, Espírito em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Aleluia. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Aleluia! Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da
ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Aleluia! Mas a cruz não conseguiu vencer, faltou da minha vida. Entre nós e Deus na vez. Novamente eu posso adorar, Espírito em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Ele vive, Ele reina, para Ele toda honra, toda glória e toda adoração. Aleluia! Conjunto musical Brados e Glórias agradece a oportunidade. Amém. Aleluia! Meu Deus! Jesus, coisa boa. Meus amados, Mateus 26 vai dizer: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Glória a Deus. Meus amados, muito bem explicado pelo nosso pastor Alain. Isso aqui não é o corpo, é uma representação. E aquele corpo que passou por aquele processo foi por causa de você. Foi por causa de nós. E por isso que nós devemos sempre olhar para isto. Antes de ceiar, existe uma orientação. Paulo escrevendo aos Coríntios, disse: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Amém? Tem alguns irmãos que querem fazer um pedido para a igreja. Então, nossa irmã pode ficar de pé. Quem quer fazer o pedido de perdão, fica de pé. Glória a Deus. A nossa irmã Marília, ela quer fazer um pedido para a igreja. Diga, irmã Marília. Amém. Os irmãos que querem perdoar a irmã Marília, diga: se estás perdoada, no nome de Jesus. A senhora já está com pão? Pode pegar, pega ali e dá o pão para ela. Tem mais alguém que quer pedir perdão? Tem mais alguém? Glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, como todos já estão com pão, estão habilitados, os que são membros, glória a Deus, do corpo de Cristo, então você pode ceiar dando glória a Deus por isto. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por não desistir de nós. Obrigado pelo teu perdão depois de tanto sofrimento. Não o teu pecado, mas o nosso pecado que te oprimia, Senhor. Muito obrigado. Vamos ficar de pé, glória a Deus. E tendo tomado o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pai, nas mãos dos teus servos,
extrai o suco de uva que representa, Senhor, o teu sangue. Nós consagramos, Pai, este suco de uva para que a tua igreja possa ceiar, possa beber dele, Senhor, e desfrutar de tão grande salvação. Ajuda, Senhor, teu povo nesta caminhada. É este nosso pedido e a nossa gratidão. E toda a igreja diga: amém. Glória a Deus. Poder sentar. Presbítero Daniel e irmã Adna louva e exalta o nome de Jesus. E em seguida, Berg já se prepara após o presbítero Daniel e nossa irmã Adna. A gente vai ceando para a glória do nome do Senhor. Queremos saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode colocar a canção Cicatrizes. Diante de tudo que a gente ouviu através da palavra de Deus, não existe uma canção melhor que nós podemos adorar. E você também pode adorar conosco, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos concedeu. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, que até é difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo. E sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali parado, olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu para curar, mãos que um dia Ele estendeu para salvar, mãos que um dia Ele estendeu para abençoar, mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez. E agora são
nome dele nessa noite. Quase que eu escorrego, viu? Pode ser, pode ser. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Madrugada sangrenta. De madrugada, sem poder dormir, me vi numa estrada e muitos a sorrir, muita zombaria e gritos de pavor, chicotes batiam no corpo de alguém. Um homem abatido, não pude reconhecer, semblante caído, eu não pude ver seu rosto ferido por uma maldosa cruz, e muitos gritavam: crucifiquei Jesus. Mas nos passos que me dava, percebi a decisão de alguém que só queria morrer pela salvação. Chegando no Calvário, deitaram sobre a cruz desprezo, pregaram meu Jesus. A cabeça doía pelos grandes espinhos, a coroa sangrenta e feria Jesus. Seus parentes choravam, ele sofria calado, até o Pai lá do céu se virou pra não ver. A garganta já seca, pediu água pra beber, mas lhe deram vinagre, ele humilde bebeu. Sofrimento tão grande suportou meu Jesus, eu não teria coragem desta cena enfrentar. E este ato foi tão grande, só se deu por acabado quando Cristo, quase morto, disse: está consumado. Nesta cena angustiante, eu chorava sem parar, pois Jesus naquele instante morria para me salvar. Então dobrei os meus joelhos e a Deus agradeci. Se não fosse meu Jesus, hoje eu não estaria aqui. Aleluia! Que Deus nos abençoe. Glória a Deus! Aleluia. Curva sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade do teu cuidado, do teu amor para conosco, Senhor. Obrigado por tantos livramentos. Ó Deus, tantas coisas que o inimigo tentou tirar da tua presença.
mas o Senhor com mão forte deu livramento para muitos, Senhor. E somos gratos a Ti pelos irmãos aqui que estão nesta noite celebrando a Tua volta. Muito obrigado por tudo. É isso que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Toda a igreja diga. Vamos ficar de pé no nome do Senhor. Queremos expressar nossa gratidão ao pastor Alain Máximo, os irmãos de Campina do Barreto. Glória a Deus, nosso presbítero Daniel Salles, que já estou devendo aí alguns dias lá na Caxangá. Ele vindo aqui está me impressionando mais ainda para eu lá. Mas aguenta firme, Vaz. Jesus sofreu, tu vai sofrer um pouquinho também. Glória a Deus. As amadas irmãs dos órgãos, dos jovens, os membros, visitantes, glória a Deus, aos amados obreiros, aos irmãos que vieram nos dar a honra de estarmos aqui para a glória do nome do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Pai, queremos te agradecer, nos leve em paz debaixo da tua proteção, guarda a nossa família. Senhor, a tua serva, filha do nosso auxiliar Moisés, Senhor. Ele lá completa mais um ano, glória a Deus. Salvação, Pai. É este nosso pedido e a nossa gratidão, toda a igreja diga. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente, toda a igreja diga. Amém. Venha bater uma foto aqui, no nome de Jesus. Josenildo, a escola, a lição está comigo. Tá. Os irmãos puderem vir aqui, a gente não vai cobrar foto não, pode vir aqui, em nome de Jesus. É 0800, irmã Sandra, Adna, a gente não vai cobrar, o El Shaddai.